Eu estava dirigindo pela Avenida Paulista numa terça-feira qualquer, quando recebi a ligação que mudou minha vida para sempre. Era 7h30 da noite. Trânsito pesado, eu voltando de mais uma reunião inútil sobre expansão da empresa. Minha mente estava focada nos relatórios que precisava revisar antes de dormir, quando o celular tocou. O número era desconhecido, mas algo me forçou a atender. Talvez fosse intuição paterna, aquela coisa estranha que conecta pais e filhos mesmo quando eles não se conhecem. Alô? Rodrigo? A voz era de Marina, mas diferente. Quebrada, desesperada, carregada de um pânico que eu nunca havia escutado antes. Rodrigo, preciso falar com você. Meu coração disparou. Em 5 anos, desde aquele confronto terrível na sorveteria, Marina nunca havia me ligado. Nunca. Mesmo quando eu implorei por uma chance, mesmo quando tentei me aproximar de Gabriel na escola, ela sempre manteve distância absoluta. Para ela me ligar, alguma coisa muito séria estava acontecendo. Marina, o que houve? Encostei o carro no acostamento, as mãos tremendo enquanto segurava o telefone. É o Gabriel. Ela parou para respirar e eu podia ouvir soluços sufocados. Ele sofreu um acidente. Está no Hospital São Luís. É grave, Rodrigo. Muito grave. O mundo parou. Completamente. O barulho do trânsito ao meu redor virou um zumbido distante. Minha visão ficou turva e por um momento eu pensei que ia desmaiar ali mesmo, dentro do carro. Como assim acidente? Que tipo de acidente? As palavras saíram atropeladas, minha voz irreconhecível. Moto. Ele estava voltando da escola, um caminhão furou o sinal. Marina chorou alto, um som que me partiu o coração. Rodrigo, ele perdeu muito sangue. Muito sangue. Os médicos disseram que precisa de transfusão urgente. Liguei o carro imediatamente, já mudando de direção para o hospital. Onde está o Daniel? Por que você está me ligando? Daniel está em Recife, a trabalho. O voo dele só chega amanhã de manhã. E eu... Ela parou novamente, a voz quebrando. Rodrigo, o tipo sanguíneo dele é AB negativo, muito raro. Eu sou o positivo, não serve. Daniel é A positivo, também não serve. Eu sabia onde ela queria chegar, mas não conseguia processar completamente. Minha mente estava focada apenas em chegar ao hospital, em ver meu filho, em fazer qualquer coisa para ajudar. Os médicos perguntaram sobre parentes próximos com o mesmo tipo sanguíneo. Marina continuou, cada palavra saindo com dificuldade. E eu lembrei que no pré-natal, anos atrás, descobri que Gabriel tinha o mesmo tipo que o pai biológico. A informação me atingiu como um raio. AB negativo. O mesmo tipo sanguíneo que eu. Durante toda a minha vida, eu sempre soube que era raro, que apenas 1% da população tinha esse tipo. E agora, Marina, eu sou AB negativo, disse, acelerando o máximo que o trânsito permitia. Eu sei. A voz dela saiu num sussurro. Por isso estou te ligando. Rodrigo, eu sei que eu sei como as coisas ficaram entre a gente. Eu sei que te proibi de se aproximar dele. Mas agora, ele precisa de você. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Depois de 5 anos sendo um fantasma na vida do meu filho, sendo rejeitado, sendo odiado, Marina estava me chamando porque Gabriel precisava de mim. Precisava literalmente do meu sangue para sobreviver. Estou a caminho, falei, a voz embargada. Estou chegando. Rodrigo... Marina hesitou. Obrigada. Desliguei e pisei fundo no acelerador. 20 minutos de trânsito intenso, buzinas, semáforos que pareciam demorar uma eternidade. Durante todo o caminho, eu só conseguia pensar numa coisa. Meu filho estava morrendo e pela primeira vez em 5 anos, eu podia fazer algo para salvá-lo. Quando cheguei ao hospital, corri pelo estacionamento como um louco. O São Luís era um dos melhores hospitais da cidade, mas naquele momento parecia um labirinto assombrado. Encontrei Marina na sala de espera da UTI, sentada numa cadeira de plástico, o rosto inchado de tanto chorar. Ela me viu chegando e se levantou. Por um momento ficamos apenas nos olhando. 5 anos de ressentimento, de mágoa, de palavras cruéis ditas e ouvidas.
Mas nada disso importava agora. Nossa única preocupação era Gabriel. Como ele está? Perguntei sem fôlego. Estável, mas crítico. Traumatismo craniano, fratura na perna esquerda, hemorragia interna. Marina limpou os olhos com as costas da mão. Eles conseguiram estabilizar a hemorragia, mas ele perdeu muito sangue. A transfusão é essencial para a recuperação. Um médico se aproximou de nós. Era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, jaleco impecável, mas com aquela expressão cansada de quem havia passado horas lutando para salvar vidas. Senhora Marina? Ele perguntou, olhando para nós dois. Sou eu, doutor. Este é Rodrigo, o pai biológico de Gabriel. O médico me examinou rapidamente. Senhor, preciso confirmar seu tipo sanguíneo e fazer alguns exames rápidos de compatibilidade. O estado do seu filho é delicado e qualquer demora pode ser fatal. Seu filho. O médico havia me chamado Gabriel de meu filho naturalmente, e aquelas duas palavras ecoaram no meu peito como sinos. Por 5 anos, Gabriel foi o filho da Marina, o menino que eu abandonei, a criança que não me queria. Agora, numa situação de vida ou morte, ele voltou a ser meu filho. Claro, doutor. Faço qualquer exame necessário. Nos próximos 40 minutos, me submeteram a uma bateria de exames. Coleta de sangue, análise de compatibilidade, checagem de doenças transmissíveis. Marina permaneceu ao meu lado o tempo todo, ansiosa, verificando o relógio constantemente. Rodrigo, ela disse enquanto esperávamos os resultados, eu preciso que você saiba uma coisa. Gabriel não sabe que você é o pai dele. Como assim? Depois daquele dia na escola, quando você tentou se aproximar dele e ele ficou traumatizado, eu disse que aquele homem era apenas um conhecido maluco, que não tinha nada a ver com nossa família. Gabriel nunca soube seu nome, nunca viu sua foto. Para ele você não existe. A informação me atingiu com força dupla. Por um lado, era um alívio saber que Gabriel não me odiava ativamente. Ele simplesmente não sabia quem eu era. Por outro lado, significava que eu era ainda mais estranho na vida dele do que imaginava. Então, como vamos explicar a transfusão? Vamos dizer que você é um amigo da família que se ofereceu para ajudar. Pelo menos até ele se recuperar completamente. Depois a gente vê. O médico voltou com os resultados. Perfeita compatibilidade, anunciou, parecendo aliviado. Senhor Rodrigo, podemos começar o procedimento imediatamente. É um processo simples, mas que pode salvar a vida do Gabriel. Fui levado para uma sala adjacente à UTI. Era um ambiente esterilizado, com equipamentos médicos por todos os lados e aquele cheiro característico de hospital que mistura desinfetante com medo. Me deitaram numa maca, conectaram tubos no meu braço e começaram a coletar meu sangue. Enquanto eu ficava ali, vendo meu sangue fluir pelos tubos transparentes, só conseguia pensar numa coisa. Pela primeira vez em 5 anos, eu estava realmente fazendo algo de pai para Gabriel. Não eram palavras vazias de arrependimento, não eram tentativas desesperadas de contato. Era algo literal, visceral, biológico. Meu sangue ia correr nas veias dele, ia nutri-lo, ia salvá-lo. Quanto tempo demora? Perguntei à enfermeira. Uns 40 minutos para coletar a quantidade necessária, depois mais uns 20 para preparar e transfundir, ela respondeu, verificando os equipamentos. Durante essa 1 hora que pareceu uma eternidade, Marina ficou dividida entre a minha sala e a UTI onde Gabriel estava. De vez em quando ela vinha me dar notícias. Ele acordou por alguns segundos. Os sinais vitais estão melhorando. O médico disse que a cirurgia foi um sucesso. Quando finalmente terminaram de coletar meu sangue, eu me senti estranhamente vazio, mas também aliviado. Tinha feito minha parte. Agora era esperar e torcer para que fosse suficiente. Posso ver ele? Perguntei ao médico quando ele veio me liberar. Ele ainda está inconsciente, mas sim. Só alguns minutos e sem fazer barulho. Caminhei até a UTI com as pernas bambas, ainda meio tonto da perda de sangue. Gabriel estava numa maca cercada de aparelhos, tubos conectados nos braços, um respirador ajudando-o a respirar. Tinha bandagens na cabeça, o rosto inchado.
mas estava vivo. Era a primeira vez que eu via meu filho de perto desde aquele dia terrível na escola. Ele havia crescido. O rosto estava mais definido, mais parecido comigo. Mesmo machucado, mesmo inconsciente, ele era lindo. Era meu filho. Me aproximei da maca, olhando para aquele rosto que carregava meus traços, mas que eu nunca havia beijado, nunca havia acariciado, nunca havia conhecido realmente. E ali, naquele momento silencioso da madrugada, com apenas o som dos aparelhos médicos ecoando na UTI, eu fiz uma promessa silenciosa para Gabriel. Filho, eu sei que você não me conhece. Sei que talvez nunca me perdoe pelo que eu fiz com você e sua mãe. Mas você tem meu sangue agora, literalmente. E eu juro por tudo que é sagrado que, se você sobreviver, se você se recuperar, eu vou encontrar uma maneira de ser o pai que você merece. Mesmo que seja de longe, mesmo que seja em silêncio, mesmo que você nunca saiba quem eu sou. Naquele momento, Gabriel abriu os olhos. Quando Gabriel abriu os olhos e me viu ali, parado ao lado da maca dele, o tempo parou completamente. Eram 4 da manhã. A UTI estava mergulhada numa penumbra azulada dos monitores médicos, e ali estava meu filho, acordando depois de horas de cirurgia, me olhando com aquela confusão típica de quem acaba de sair de uma anestesia profunda. Ele piscou várias vezes, tentando focar a visão. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu inicialmente. O respirador havia sido removido há pouco e sua garganta ainda estava irritada pelos tubos. Oi, eu sussurrei, sem saber se deveria estar ali, sem saber se minha presença ia assustá-lo ou consolá-lo. Gabriel tentou falar novamente, a voz saindo rouca e fraca. Quem é você? A pergunta mais simples do mundo, mas que me partiu o coração. Meu próprio filho, aos 17 anos, não sabia quem eu era. Para ele, eu era apenas um estranho que apareceu do nada no momento mais vulnerável da sua vida. Eu sou Rodrigo, respondi, mantendo a voz baixa para não alarmar os enfermeiros. Sou um amigo da sua mãe. Gabriel franziu a testa, tentando processar a informação. Onde está minha mãe? Ela está aqui no hospital. Foi buscar um café. Deve voltar logo. Ele tentou se mexer, mas gemeu de dor. O que aconteceu comigo? Você sofreu um acidente de moto. Lembra de alguma coisa? Gabriel fechou os olhos, concentrando-se. Eu estava voltando da escola. Tinha começado a chover. Ele pausou, a memória voltando em fragmentos. Um caminhão. Ele veio muito rápido. Eu tentei desviar. Não pense nisso agora. Falei instintivamente, estendendo a mão para tocar seu braço, mas me contendo no último segundo. Eu não tinha direito de consolá-lo fisicamente. Não tinha direito de ser íntimo com ele. Mas Gabriel notou o gesto. Você ia me tocar, disse olhando para minha mão suspensa no ar. Desculpa, eu só me preocupei. Pela primeira vez, Gabriel sorriu. Um sorriso fraco, mas genuíno. Tudo bem, estou bem, considerando as circunstâncias. Foi nesse momento que Marina apareceu na porta da UTI. Ela parou quando viu Gabriel acordado, os olhos se enchendo de lágrimas de alívio. Meu filho, sussurrou, correndo para o lado da maca. Mãe, Gabriel disse, e a palavra saiu carregada de tanto amor que me fez doer o peito. Marina beijou a testa dele, acariciou seus cabelos cuidadosamente, evitando os curativos. Como você está se sentindo, meu amor? Dolorido, mas vivo. Este senhor disse que é seu amigo. Gabriel olhou para mim com curiosidade. Rodrigo, não é? Marina olhou para mim nervosamente. Tínhamos combinado a história de que eu era apenas um amigo da família, mas agora, vendo os três juntos naquele ambiente hospitalar, a mentira parecia ainda mais pesada. É sim, Marina confirmou. Rodrigo, ele ajudou muito hoje à noite. Ajudou como? Marina hesitou. Como explicar que eu havia doado sangue sem revelar por que tínhamos o mesmo tipo sanguíneo? Como justificar minha presença ali sem despertar suspeitas? Seu tipo sanguíneo é muito raro, Gabriel. Eu me antecipei, decidindo contar pelo menos parte da verdade. AB negativo.
Apenas uma pequena porcentagem da população tem esse tipo. Quando os médicos disseram que você precisava de transfusão, sua mãe ligou para algumas pessoas, tentando encontrar um doador compatível. E você tem o mesmo tipo que eu. Tenho. Fiz exames de compatibilidade e doei sangue para sua transfusão. Gabriel me olhou com uma expressão completamente nova. Era gratidão misturada com curiosidade, respeito misturado com confusão. Você salvou minha vida? A pergunta me deixou sem palavras. Tecnicamente, sim, eu havia salvado sua vida. Mas como explicar que era a primeira coisa verdadeiramente paterna que eu fazia por ele em 17 anos? Como dizer que aquele era o momento mais importante da minha vida, mas para ele eu era apenas um estranho bondoso? Os médicos salvaram sua vida, respondi. Eu só ajudei com o que pude. Mas você nem me conhece, por que faria isso? Marina interveio rapidamente. Rodrigo é uma pessoa muito boa, Gabriel. Quando soube da situação, não hesitou em ajudar. Gabriel continuou me observando, e eu podia ver sua mente trabalhando, tentando entender algo que não fechava completamente. Havia uma inteligência aguda naqueles olhos, meus olhos, e eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele faria perguntas que seriam difíceis de responder. Posso perguntar uma coisa, Rodrigo? Gabriel disse após alguns minutos de silêncio. Claro. Como você e minha mãe se conheceram? Marina ficou visivelmente tensa. Tínhamos ensaiado uma resposta para isso. Mas agora, olhando para Gabriel machucado naquela maca, mentir parecia ainda mais cruel. Trabalhamos juntos há muito tempo. Marina respondeu rapidamente. Rodrigo tem uma empresa, e às vezes fazemos parcerias comerciais. Não era completamente mentira. Marina realmente tinha sua empresa agora, e teoricamente podíamos ter parcerias comerciais. Mas Gabriel não era idiota. Que tipo de empresa você tem? Ele perguntou para mim. Construção civil e desenvolvimento urbano, respondi. Prédios, shopping centers, esse tipo de coisa. E a empresa da minha mãe? Serviços administrativos e consultoria, Marina disse. Gabriel assentiu, aparentemente satisfeito com as respostas. Mas eu podia ver que ele estava guardando essas informações, processando-as. Havia algo na forma como ele me olhava que sugeria uma familiaridade estranha, como se uma parte dele reconhecesse algo em mim. Um médico entrou na UTI para verificar os sinais vitais de Gabriel. Como está se sentindo, rapaz? Melhor. Ainda dói, mas melhor. Excelente. A transfusão foi um sucesso completo. Seus níveis estão se normalizando rapidamente. O médico olhou para mim. Senhor Rodrigo, sua doação foi perfeita. Raramente vemos uma compatibilidade tão exata. Compatibilidade tão exata? Gabriel repetiu. O que isso significa? Significa que vocês não só têm o mesmo tipo sanguíneo, mas também os mesmos subtipos e antígenos. É extremamente raro entre pessoas que não são parentes próximos. Senti o sangue gelar nas veias. O médico havia acabado de soltar uma informação que poderia expor toda a nossa mentira. Marina ficou pálida e Gabriel estava me olhando com uma expressão completamente nova. Parentes próximos, ele repetiu lentamente. Sim, o médico continuou alheio à tensão no ambiente. Normalmente vemos essa compatibilidade perfeita entre pais e filhos, ou irmãos. É como se fosse uma assinatura genética. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel olhou para mim, depois para Marina, depois para mim novamente. Vi sua mente trabalhando, conectando pontos, fazendo perguntas que ele ainda não estava pronto para fazer. Doutor, Marina interveio rapidamente. Gabriel precisa descansar. Talvez seja melhor continuarmos essa conversa mais tarde. Claro, claro. Vou deixá-los sozinhos. Gabriel, você deve dormir bastante nas próximas horas. Seu corpo ainda está se recuperando. O médico saiu, mas deixou uma bomba-relógio no ambiente. Gabriel não tirava os olhos de mim e eu podia ver as perguntas se formando na cabeça dele. Rodrigo, ele disse finalmente, a voz mais séria agora. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você tem filhos? A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Marina fechou os olhos, sabendo que estávamos caminhando para um território perigoso. Tenho, respondi, decidindo ser honesto pelo menos nisso. 2 filhos. Que idade eles têm?
Ricardo tem 18, Beatriz tem 16. Gabriel pensou por um momento. Então você sabe como é ser pai. Sei. E você largaria tudo para salvar um dos seus filhos se eles estivessem no meu lugar? Sem hesitar. Então por que fez a mesma coisa por mim? Por alguém que você mal conhece? A pergunta era simples, mas carregada de uma profundidade emocional que me deixou sem palavras. Como explicar que eu não havia feito aquilo por um estranho, mas pelo filho que eu abandonei? Como dizer que aquela era a minha chance de finalmente fazer algo certo por ele? Por quê? Eu disse lentamente, escolhendo cada palavra com cuidado. Às vezes a gente se conecta com pessoas de uma forma que não consegue explicar. Quando sua mãe me ligou, quando soube que você precisava de ajuda, eu simplesmente soube que precisava estar aqui. Gabriel me olhou por um longo tempo, absorvendo minha resposta. Você é uma pessoa boa, Rodrigo. Não sei porquê, mas sinto que posso confiar em você. As palavras dele me destruíram e me salvaram ao mesmo tempo. Meu filho estava dizendo que confiava em mim, mas baseado numa mentira. Estava me chamando de pessoa boa, sem saber que eu era o homem que havia rejeitado ele e sua mãe 17 anos atrás. Gabriel, Marina disse suavemente, você precisa descansar. Rodrigo pode voltar amanhã se você quiser. Você vai voltar? Gabriel perguntou, olhando para mim com expectativa. Se você quiser, claro. Quero. Tenho mais perguntas para você. Saí do hospital naquela manhã com sentimentos completamente contraditórios. Por um lado, havia acabado de ter a primeira conversa real com meu filho em 17 anos. Ele havia gostado de mim, confiado em mim, queria me ver novamente. Por outro lado, tudo estava baseado numa mentira gigantesca que mais cedo ou mais tarde ia explodir. Durante todo o caminho para casa, eu pensava na ironia cruel da situação. Havia passado 5 anos tentando desesperadamente me aproximar de Gabriel, sendo rejeitado e odiado. Agora, quando finalmente consegui uma oportunidade, ela veio através de uma mentira, numa situação onde ele estava vulnerável e ferido. Mas havia algo mais. Quando Gabriel disse que sentia que podia confiar em mim, havia uma verdade naquilo que ia além das circunstâncias. Era como se, apesar de toda mentira, apesar de toda a história complicada entre nós, houvesse uma conexão natural entre pai e filho que não podia ser negada. Meu sangue estava correndo nas veias dele agora, literalmente. E pela primeira vez em 17 anos, eu me sentia realmente conectado ao meu filho. Nos dias seguintes, eu me tornei um visitante assíduo do Hospital São Luís. Todos os dias, depois do trabalho, eu passava algumas horas conversando com Gabriel. Marina havia voltado à rotina da empresa. Daniel finalmente chegou de Recife e, aos poucos, a vida foi retomando seu curso, exceto pelo fato de que agora eu fazia parte dela, mesmo que através de uma mentira cuidadosamente construída. Gabriel se recuperava rapidamente. A juventude e a saúde dele trabalhavam a nosso favor, e a cada dia ele ficava mais alerta, mais curioso, mais parecido comigo. Era perturbador e maravilhoso ao mesmo tempo observar meu próprio jeito de falar, de gesticular, de franzir a testa quando concentrado, refletido naquele rapaz que eu mal conhecia. Rodrigo, ele disse numa quinta-feira, uma semana depois do acidente, enquanto eu ajudava ele a se sentar na maca para tomar o remédio. Posso te fazer uma pergunta estranha? Claro, pode perguntar qualquer coisa. Você me lembra alguém, mas não consigo descobrir quem. É uma sensação esquisita, como se eu já te conhecesse de algum lugar. Meu coração acelerou. Talvez você tenha me visto em algum lugar antes. São Paulo é grande, mas às vezes a gente cruza com as mesmas pessoas sem perceber. Talvez, ele concordou, mas não parecia convencido. Ou talvez seja porque você tem uma energia parecida com a minha. Minha mãe sempre diz que eu tenho uma personalidade muito específica, meio intensa. E você também é assim. Era impressionante como ele conseguia captar essas nuances, essas semelhanças que iam além da aparência física. Gabriel não sabia que estava descrevendo traços de família, características que havia herdado de mim geneticamente. Me conta sobre você, Gabriel. Como é sua vida? O que você gosta de fazer?
Os olhos dele se iluminaram. Eu amo futebol. Jogo no time da escola, sou meio-campo. Meu sonho é fazer faculdade de educação física e quem sabe virar técnico um dia. Ele pausou pensativo. E você, tem algum esporte favorito? Futebol também. Jogava quando era mais jovem, mesma posição que você. Meio-campo. Sério? Gabriel sorriu empolgado. Que time você torce? Palmeiras. Não acredito, eu também. Meu pai Daniel torce para o Santos, minha mãe não gosta de futebol, então eu não tenho com quem assistir os jogos do Palmeiras. A palavra pai, referindo-se a Daniel, ainda me doía, mas eu estava aprendendo a conviver com ela. Daniel era o pai de Gabriel em todos os sentidos que importavam. Eu era apenas o homem que havia contribuído com o material genético. Se você quiser, quando sair do hospital podemos assistir um jogo juntos. Sério, você faria isso? Claro que sim. Gabriel ficou em silêncio por um momento, me observando com aquela intensidade que eu estava começando a reconhecer como genuinamente nossa. Rodrigo, posso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém? Pode. Às vezes eu me pergunto como seria meu pai biológico. Ele olhou pela janela do quarto, evitando meu olhar. Minha mãe nunca fala sobre ele. Eu sei que ela sofreu muito, que ele não quis assumir a gravidez. Mas ainda assim eu fico curioso, sabe? Senti como se alguém tivesse apertado minha garganta com as mãos. Curioso sobre o quê? Sobre como ele é, se ele se parece comigo, se a gente teria coisas em comum, se ele se arrepende de não ter ficado. Gabriel me olhou diretamente. Você acha que ele se arrepende? A pergunta mais difícil da minha vida, sendo feita pelo próprio filho que eu havia abandonado. Como responder a isso sem mentir, mas também sem revelar a verdade? Eu acho, disse devagar, que qualquer homem que conhecesse você se arrependeria de não fazer parte da sua vida. Você é um rapaz incrível, Gabriel. Inteligente, bondoso, corajoso. Se eu fosse seu pai biológico, me arrependeria todos os dias de ter perdido a chance de te conhecer. Gabriel sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso. Obrigado por dizer isso. Às vezes eu penso que talvez eu tenha algum defeito que fez ele não me querer. Não, a palavra saiu com mais intensidade do que eu pretendia. Gabriel, você não tem nenhum defeito. Nenhum mesmo. Se ele não te quis, foi porque ele era um idiota, não porque havia algo errado com você. Gabriel me olhou surpreso com minha veemência. Você fala como se conhecesse ele. Não conheço, menti. Mas conheço você, e você é perfeito do jeito que é. Foi nesse momento que Daniel entrou no quarto. Ele havia chegado de Recife 2 dias atrás e estava visivelmente cansado de conciliar o trabalho com as visitas ao hospital. Quando me viu ali, sua expressão ficou tensa. Oi, pai! Gabriel cumprimentou Daniel com alegria genuína. Rodrigo estava me contando sobre futebol. Ele também torce para o Palmeiras. Que bom! Daniel respondeu secamente, me cumprimentando com um aceno de cabeça. Gabriel, trouxe seus livros da escola. Sua mãe achou que você poderia começar a se manter em dia com as matérias. Ah, que legal! Rodrigo, você pode me ajudar com matemática? Sou meio ruim nisso. Daniel interveio antes que eu pudesse responder. Gabriel, tenho certeza que o Rodrigo tem coisas mais importantes para fazer do que te ajudar com lição de casa. Na verdade, eu adoraria ajudar. Respondi olhando diretamente para Daniel. Tenho tempo livre à noite. A tensão no ar era palpável. Gabriel, ainda ingênuo quanto à dinâmica que estava se desenvolvendo, não percebeu nada. Mas Daniel e eu estávamos claramente medindo forças, como 2 homens disputando o mesmo território. Pai, você não precisa ficar preocupado. Rodrigo é gente boa. Ele salvou minha vida. Eu sei, filho. Só acho que você precisa descansar. Não se sobrecarregar com estudos ainda. Mas eu estou me sentindo bem. E matemática sempre foi difícil para mim. Seria legal ter alguém para me explicar de um jeito diferente. Daniel olhou para mim com uma expressão que claramente dizia: você não tem lugar aqui. Mas Gabriel estava animado com a ideia, e negar o pedido dele seria criar um conflito desnecessário. Tudo bem, Daniel concordou relutantemente, mas só meia hora por dia. Você ainda está se recuperando.
Obrigado, pai. Rodrigo, você pode vir amanhã? Posso sim. Daniel saiu do quarto logo depois, claramente incomodado. Eu entendia a posição dele. Por 15 anos, ele havia sido o único pai de Gabriel. Agora, de repente, um estranho aparecia e estava ganhando a afeição do garoto. Do ponto de vista dele, eu era uma ameaça. Rodrigo, Gabriel disse depois que ficamos sozinhos. Acho que meu pai não gostou muito de você. Por que você diz isso? Ele ficou meio estranho. Não é como ele normalmente é. Gabriel pensou por um momento. Acho que ele está com ciúmes. Ciúmes? É, tipo, você apareceu na nossa vida de repente, salvou minha vida, e agora eu gosto de conversar com você. Talvez ele esteja com medo de que eu goste mais de você do que dele. A percepção de Gabriel era assustadoramente acurada. E você gosta mais de mim do que dele? Não é questão de gostar mais ou menos. É diferente. Com meu pai eu me sinto seguro, protegido. Ele sempre esteve lá para mim, sempre cuidou de mim. Com você, é estranho. Eu sinto uma conexão que não consigo explicar. Como se você me entendesse de um jeito que outras pessoas não conseguem. Eu sabia exatamente do que ele estava falando. Era a conexão genética, a familiaridade instintiva entre pai e filho que não podia ser criada ou destruída por circunstâncias. Gabriel sentia isso mesmo sem saber quem eu realmente era. Gabriel, eu quero que você saiba uma coisa. Eu gosto muito de conversar com você, mas jamais tentaria substituir seu pai. Daniel é um homem bom, que te ama de verdade. Isso é mais importante que qualquer outra coisa. Eu sei, e eu amo ele também. Só que... Gabriel hesitou. Às vezes eu sinto como se tivesse um vazio dentro de mim. Como se uma parte de quem eu sou estivesse faltando. E quando converso com você, esse vazio diminui um pouco. As palavras dele me destroçaram. Meu filho estava descrevendo exatamente o que eu sentia. Aquele vazio de uma paternidade incompleta, de uma conexão que existia, mas não podia ser expressa. Ele sentia minha falta sem nem saber que eu estava sentado ao lado dele. Talvez, eu disse cuidadosamente, seja porque você está numa fase de descobrir quem você é. A adolescência é assim mesmo. A gente quer entender de onde vêm nossas características, nossos gostos, nossa personalidade. Pode ser, mas ainda acho que você me lembra alguém. Gabriel me olhou intensamente. Rodrigo, posso te mostrar uma coisa? Claro. Ele pegou o celular da mesinha de cabeceira e mexeu por alguns segundos. Olha essa foto. É de quando eu era pequeno, uns 5 anos. Era uma foto de Gabriel criança, sorrindo para a câmera, usando uma camisa do Palmeiras. A semelhança comigo na mesma idade era gritante. Era como olhar para uma foto minha que eu não lembrava de ter tirado. Bonita foto, consegui dizer tentando manter a voz estável. Minha mãe diz que eu não mudei muito, que sempre tive essa carinha. Gabriel riu. Ela fala que eu puxei o pai biológico na aparência, mas puxei ela na personalidade. Sua mãe te conhece bem. Ela me conhece. Mas às vezes eu fico pensando, será que meu pai biológico também era assim quando criança? Será que a gente se pareceria? Olhei para aquela foto, para meu filho me perguntando se ele se pareceria comigo, e tive que usar toda a minha força de vontade para não contar a verdade ali mesmo. Queria dizer, Gabriel, você é idêntico a mim. Não só na aparência, mas no jeito de falar, de pensar, de ver o mundo. Você é meu filho em todos os sentidos, e eu te amo mais do que jamais pensei ser possível amar alguém. Mas em vez disso disse apenas, tenho certeza de que vocês se pareceriam muito. Gabriel guardou o celular e se deitou na maca, obviamente cansado da conversa. Rodrigo, obrigado por estar aqui, por conversar comigo, por me ouvir falar dessas coisas estranhas. Não são estranhas, são normais. E eu gosto de conversar com você. Mesmo, você não está só sendo educado. Gabriel, eu disse olhando diretamente nos olhos dele, nos meus olhos. Conversar com você é uma das melhores partes do meu dia. Ele sorriu, aquele sorriso que era exatamente igual ao meu. Para mim também. Saí do hospital naquela noite, sabendo que estava caminhando numa corda bamba. Gabriel estava se apegando a mim, criando uma conexão emocional baseada numa mentira. Daniel estava ficando cada vez mais desconfiado e incomodado.
Marina vivia num estado constante de ansiedade, esperando que a verdade fosse descoberta a qualquer momento. E eu estava vivendo o sonho e o pesadelo da minha vida simultaneamente. Finalmente, tinha acesso ao meu filho, podia conversar com ele, conhecê-lo, vê-lo sorrir. Mas tudo estava construído sobre uma fundação de mentiras que mais cedo ou mais tarde ia desmoronar. A questão não era se Gabriel ia descobrir a verdade. A questão era quando. E o que aconteceria com todos nós quando esse momento chegasse. O momento que eu mais temia chegou numa manhã de segunda-feira, 2 semanas depois do acidente. Gabriel havia recebido alta no fim de semana e estava em casa, se recuperando. Eu tinha combinado de passar na casa da Marina para levar uns livros de matemática que havia comprado para ajudar Gabriel com os estudos quando recebi uma ligação dele, completamente desesperado. Rodrigo, preciso falar com você urgente. A voz dele estava diferente. Não era mais aquela voz de admiração e curiosidade dos últimos dias. Era pânico puro, raiva, confusão, tudo misturado numa intensidade que me fez gelar o sangue. Gabriel, o que houve? Você está bem? Não, eu não estou bem. Eu descobri tudo, tudo. Ele estava gritando claramente alterado. Você mentiu para mim. Todos vocês mentiram. Meu mundo desabou naquele segundo. Gabriel, calma. Me conta o que aconteceu. O que aconteceu? Eu descobri que você é meu pai. A palavra pai saiu como um grito de dor, carregada de toda a traição que ele estava sentindo. Rodrigo Almeida Santos, nascido em 12 de março de 1975, CEO da Santos Construções, casado, com outros 2 filhos. Ele havia pesquisado sobre mim, descoberto tudo. Meu nome completo, minha empresa, minha família. E provavelmente muito mais do que isso. Gabriel, onde você está? Estou em casa, minha mãe saiu para trabalhar, meu pai foi levar uns documentos na empresa dela. Eu estava mexendo no computador, fazendo uma pesquisa para a escola e resolvi procurar seu nome no Google. Sua voz estava quebrando entre soluços e gritos. Apareceram fotos suas em revistas de negócios, e numa delas, numa matéria sobre empresários bem-sucedidos, tinha uma foto sua com sua família. Sua verdadeira família. Eu sabia qual foto ele estava falando. Uma matéria que saiu no ano passado sobre os CEOs mais jovens do país. Apareci numa foto com Carolina, Ricardo e Beatriz numa festa de fim de ano da empresa. Todos sorrindo, a imagem perfeita da família bem-sucedida. A família que Gabriel nunca fez parte. E sabe o que mais eu descobri, Rodrigo? Ou melhor, pai, a ironia na voz dele cortava como navalha. Descobri que você tem 48 anos, que significa que você tinha 31 quando eu nasci. Você não era um garoto imaturo que cometeu um erro. Você era um homem adulto, casado, que escolheu me abandonar. Gabriel, me deixa explicar. Explicar o quê? Ele berrou tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. Que você apareceu na minha vida fingindo ser um estranho bondoso? Que você ficou ali no hospital me consolando, me fazendo perguntas sobre minha vida, sabendo o tempo todo quem você era, sabendo que eu sou seu filho? Cada palavra dele era uma facada. Mas pior que a dor era saber que ele estava certo, em tudo. Eu havia mentido, manipulado, usado sua vulnerabilidade no hospital para me aproximar dele de forma desonesta. Você quer saber a parte mais idiota de tudo isso? Gabriel continuou, a voz agora mais baixa, mas carregada de uma amargura que partia o coração. Eu gostei de você. Eu realmente gostei. Pensei que finalmente tinha encontrado alguém que me entendia, que se parecia comigo. E era você o tempo todo. Meu próprio pai, fingindo ser outra pessoa. Gabriel, por favor, me deixa ir até aí. Podemos conversar pessoalmente. Não, eu não quero ver você. Eu não quero olhar na sua cara mentirosa nunca mais. Filho, eu não sou seu filho. O grito dele ecoou pelo telefone com tanta força que senti como se tivesse levado um soco no estômago. Filho é quem é criado, quem é amado, quem é cuidado. Você é apenas o homem que fez sexo com minha mãe e fugiu quando descobriu que ela estava grávida. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Gabriel estava repetindo quase exatamente as palavras que Marina havia me dito anos atrás na sorveteria,
mas vindas dele soavam infinitamente mais dolorosas. Gabriel, eu sei que você está com raiva e tem todo o direito de estar, mas preciso que você entenda que eu não fingi gostar de você. Tudo o que eu disse, todos os momentos que passamos juntos no hospital foram genuínos. Genuínos? Ele riu, mas era uma risada amarga, sem alegria. O que tem de genuíno em mentir sobre quem você é, em fingir ser um estranho quando é meu pai biológico? Eu não menti sobre meus sentimentos. Quando disse que conversar com você era uma das melhores partes do meu dia, era verdade. Quando disse que você era um rapaz incrível, era verdade. Mas você mentiu sobre quem você era. E isso invalida tudo. Ele parou para respirar e eu podia ouvir que estava chorando. Rodrigo, você quer saber o que mais me machuca? Não é nem o fato de você ter me abandonado. É o fato de você ter tido a chance de me conhecer de verdade essas 2 semanas e, mesmo assim, ter escolhido continuar mentindo. A observação dele me atingiu como um raio. Ele estava certo. Eu tive 2 semanas de conversas honestas e profundas com Gabriel. 2 semanas onde ele compartilhou seus medos, seus sonhos, suas inseguranças sobre o pai biológico. E em todos esses momentos, escolhi manter a mentira. Gabriel, eu estava com medo. Com medo de que você me odiasse se soubesse a verdade. E você não acha que eu tenho mais motivos para te odiar agora, depois de descobrir que você me enganou esse tempo todo? Ele estava certo novamente, completamente certo. Sabe o que mais me deixa furioso? Gabriel continuou. Você ficou ali me ouvindo falar sobre como eu queria conhecer meu pai biológico, sobre como eu me perguntava se ele se arrependia de ter me abandonado, e você respondeu como se fosse outra pessoa, como se estivesse dando conselhos sobre um estranho. Eu respondi do coração, Gabriel. Quando disse que qualquer pai se arrependeria de não fazer parte da sua vida, eu estava falando de mim mesmo. Mas você não disse isso. Você falou como se fosse um observador externo, alguém que estava analisando a situação de fora. Sua voz estava ficando cada vez mais aguda, mais desesperada. Você me fez de idiota, Rodrigo. Me fez acreditar que tinha encontrado alguém especial, quando na verdade era apenas meu próprio pai, tentando aliviar a culpa dele. Não era só para aliviar minha culpa. Eu realmente queria te conhecer. Queria fazer parte da sua vida. Então por que não disse a verdade desde o começo? A pergunta ecoou no silêncio que se seguiu. Por que não disse a verdade? Por covardia? Por egoísmo? Porque estava aproveitando aquela oportunidade única de conhecer meu filho sem ter que enfrentar as consequências dos meus erros passados. Porque eu sou um covarde, Gabriel. Porque passei os últimos 5 anos tentando me aproximar de você e sendo rejeitado. E quando finalmente tive uma chance, não quis arriscar perdê-la. Bem, parabéns. Você perdeu ela mesmo assim. E perdeu de uma forma muito pior. Gabriel estava certo. Se eu tivesse sido honesto desde o início, talvez houvesse uma chance, por menor que fosse, de construirmos algum tipo de relacionamento. Agora, com a mentira exposta, eu havia destruído qualquer possibilidade de confiança entre nós. Gabriel, eu sei que cometi um erro terrível. Sei que menti quando deveria ter sido honesto. Mas, por favor, não deixe que isso destrua completamente a chance de nos conhecermos de verdade. Nos conhecermos de verdade? Ele riu novamente daquele jeito amargo. Rodrigo, você teve 17 anos para me conhecer de verdade. 17 anos. E escolheu não fazer isso. Agora quer que eu acredite que de repente você virou um pai dedicado? Eu mudei, Gabriel. Sei que é difícil de acreditar, mas eu mudei. Pessoas não mudam da noite para o dia. E mesmo que você tenha mudado, isso não apaga o que você fez. Não apaga os 17 anos que eu vivi sem saber quem é meu pai. Não apaga todas as vezes que eu me perguntei se havia algo errado comigo que fez você não me querer. Essas últimas palavras me quebraram completamente. Saber que Gabriel havia passado anos se questionando, achando que havia algo de errado com ele por causa da minha rejeição, era a pior tortura possível. Gabriel, nunca houve nada errado com você. Nunca. O erro sempre foi meu. Você é perfeito e eu fui um idiota por não conseguir ver isso desde o início. Para com essa.
Para de falar como se me conhecesse. Você não me conhece. Essas 2 semanas de conversa no hospital não compensam 17 anos de ausência. Você tem razão. Tem toda a razão. Mas, Gabriel, por favor, não feche a porta completamente. Sei que não mereço. Sei que não tenho direito de pedir isso, mas você não tem direito mesmo. E sabe por quê? Porque eu já tenho um pai. Um pai de verdade que esteve aqui desde sempre, que me criou, que me amou, que nunca mentiu para mim. A voz dele estava ficando mais forte, mais determinada. Daniel é meu pai, não você. Você é apenas o homem que contribuiu com o material genético. Era exatamente o que Marina havia me dito anos atrás, mas vindo de Gabriel, soava ainda mais definitivo. E sabe o que mais? Eu vou contar tudo para minha mãe e para meu pai. Eles vão saber que você nos enganou, que se aproveitou do acidente para se infiltrar na nossa família. Gabriel, não precisa envolver eles nisso. Podemos resolver entre nós. Resolver o quê? Não tem nada para resolver. Ele estava gritando novamente. Você mentiu, eu descobri, acabou. Não quero mais falar com você, não quero mais ver você, não quero que você faça parte da minha vida de forma nenhuma. Filho, por favor. Eu já disse que não sou seu filho. E nunca vou ser. Você perdeu esse direito há 17 anos quando abandonou minha mãe grávida. A ligação foi encerrada abruptamente. Fiquei ali, segurando o telefone, ouvindo o silêncio ensurdecedor que se seguiu à tempestade emocional que Gabriel havia descarregado em mim. Tentei ligar de volta, mas ele não atendia. Mandei mensagens, mas não obtive resposta. Em desespero, liguei para Marina. Rodrigo, o que houve? Por que está ligando no meu horário de trabalho? Marina, Gabriel descobriu tudo. Ele sabe quem eu sou. O silêncio do lado dela foi mais longo que o normal. Como ele descobriu? Pesquisou meu nome no Google, viu fotos, leu sobre minha empresa, sobre minha família. Onde ele está agora? Em casa. Marina, ele está destruído, está com raiva, se sentindo traído, enganado, e ele tem razão. Eu vou para casa agora. Não se aproxime da minha casa, Rodrigo. Não se aproxime do Gabriel. Você já fez estrago suficiente. Marina, eu sei que cometi um erro, mas... Um erro. Rodrigo, você mentiu para um garoto de 17 anos que acabou de sair de um acidente grave. Você se aproveitou da vulnerabilidade dele, da gratidão dele, para se aproximar de forma desonesta. Eu só queria conhecê-lo. Você podia ter sido honesto desde o início, podia ter dito a verdade no hospital, mas não, você escolheu mentir, manipular, enganar. E agora meu filho está pagando o preço da sua covardia. A ligação foi encerrada, e eu fiquei ali, sozinho no meu escritório, encarando a devastação total de qualquer possibilidade de relacionamento com Gabriel. Naquela tarde, eu havia perdido meu filho pela 2ª vez. Mas desta vez, tinha sido infinitamente pior. Porque desta vez, eu havia conhecido Gabriel de verdade. Havia visto que tipo de pessoa incrível ele era. Havia sentido nossa conexão natural. E então havia destruído tudo com minhas próprias mãos, através da mentira e da manipulação. A primeira vez que perdi Gabriel foi por rejeição e covardia. A segunda vez foi por desonestidade e egoísmo. E desta vez, eu sabia que não haveria uma terceira chance. 3 dias se passaram sem nenhuma notícia de Gabriel. 3 dias onde eu não consegui dormir, não consegui comer direito, não consegui me concentrar em nada que não fosse a imagem do meu filho descobrindo a verdade da pior forma possível. 3 dias imaginando ele em casa, destruído, se sentindo traído por todos os adultos ao seu redor. Na quinta-feira de manhã, eu não aguentei mais. Contra todas as ordens de Marina, contra qualquer bom senso que pudesse ter, dirigi até a escola de Gabriel. Não para abordá-lo. Eu havia aprendido a lição sobre isso anos atrás, mas apenas para vê-lo de longe, para ter certeza de que ele estava bem fisicamente, pelo menos. Estacionei do outro lado da rua e fiquei esperando a hora da saída. Quando finalmente vi Gabriel saindo pelos portões, meu coração se contraiu. Ele estava magro, pálido, com olheiras profundas. Andava cabisbaixo, sozinho, enquanto os outros alunos conversavam animadamente em grupos. Era óbvio que ele não havia dormido bem, que estava sofrendo. Foi então que meu telefone tocou.
Era Marina. Rodrigo. Gabriel sumiu. As palavras dela me atingiram como um raio. Como assim sumiu? Ele não dormiu em casa ontem. Disse que ia estudar na casa de um amigo, mas o amigo ligou procurando ele. Ele mentiu para mim. Não sei onde ele passou a noite. A voz de Marina estava carregada de pânico e exaustão. Rodrigo, estou desesperada. Já liguei para todos os amigos dele, para os pais dos colegas de classe. Ninguém sabe onde ele está. Olhei através do vidro do carro. Gabriel estava parado na esquina, mexendo no celular, aparentemente esperando alguém. Marina, eu estou vendo ele agora. Ele acabou de sair da escola. Onde? Na porta da escola dele. Ele parece abatido, mas está bem fisicamente. Graças a Deus. Ouvi Marina suspirar de alívio. Rodrigo, eu sei que você não quer ouvir isso, mas preciso da sua ajuda. A frase me pegou completamente desprevenido. Minha ajuda? Gabriel não quer falar comigo. Não quer falar com Daniel. Está revoltado com todo mundo, mas talvez ele fale com você. Marina, ele me odeia. Me chamou de mentiroso. Disse que nunca mais queria me ver. Eu sei, mas você é a única pessoa que pode ter alguma influência sobre ele agora. Vocês criaram uma conexão no hospital, mesmo que baseada numa mentira. Talvez essa conexão ainda exista. Continuei observando Gabriel. Ele parecia estar esperando um ônibus. O que você quer que eu faça? Tente falar com ele. Não para se justificar, não para pedir perdão, apenas para convencê-lo a voltar para casa, para mim e para Daniel. Estamos loucos de preocupação. A ironia da situação não passou despercebida. Marina, que havia me proibido de me aproximar de Gabriel por anos, agora estava me pedindo ajuda para lidar com ele. Marina, se eu me aproximar dele, posso fazer tudo piorar. Não pode piorar mais do que já está. Rodrigo, meu filho está fugindo de casa. Não dormiu em casa ontem. Provavelmente não vai dormir hoje também. Ele está sofrendo, e eu não sei mais o que fazer. Fechei os olhos, tentando tomar uma decisão. Gabriel entrou no ônibus, e eu tive que decidir rapidamente se ia segui-lo ou não. Tudo bem, vou tentar falar com ele, mas não garanto nada. Obrigada, Rodrigo. Eu sei que isso é estranho, considerando nossa história, mas... Você é o pai dele. Mesmo com todos os erros, mesmo com toda a mentira, você é o pai dele. E talvez seja a hora de você agir como um. A ligação foi encerrada, e eu liguei o carro para seguir o ônibus. Marina estava certa sobre uma coisa. Era hora de eu agir como pai. Não o pai que fingia ser no hospital. Não o pai que mentia para se aproximar. Mas o pai real, imperfeito, que havia cometido erros terríveis, mas que genuinamente se importava com o bem-estar do filho. Segui o ônibus por 20 minutos, até que ele parou numa região que eu não conhecia bem. Vi Gabriel descer e caminhar por algumas quadras até chegar num pequeno parque público. Era um lugar simples, com alguns bancos, uma quadra de basquete e muitas árvores. Gabriel se sentou num banco isolado, colocou os fones de ouvido e ficou olhando para o nada. Estacionei o carro e caminhei lentamente até ele. Quando Gabriel me viu se aproximando, sua expressão mudou imediatamente. Raiva, surpresa e algo que parecia medo misturado. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, tirando os fones e se levantando como se fosse sair correndo. Gabriel, sua mãe está desesperada. Você não dormiu em casa ontem. E daí? Não é da sua conta onde eu durmo ou deixo de dormir. É sim da minha conta, você é meu filho. Gabriel riu, mas era uma risada amarga. Agora eu sou seu filho? Que conveniente. Quando você quer se aproximar fingindo ser outra pessoa, eu sou apenas um garoto interessante. Quando você quer me controlar, eu viro seu filho. Ele estava certo, e eu sabia disso. Gabriel, posso me sentar? Só quero conversar. Não tem nada para conversar. Tem sim, tem muito. Gabriel hesitou por um momento. Depois voltou a se sentar no banco. Não era um convite para eu me juntar a ele, mas também não era uma recusa absoluta. Me sentei do outro lado do banco, deixando espaço entre nós. Onde você dormiu ontem? Perguntei. Numa pousada barata perto do centro. Usei o dinheiro que tinha economizado. Gabriel, você não pode ficar fugindo de casa. Sua mãe e Daniel estão loucos de preocupação. Por que você se importa?
Por que subitamente você quer saber onde eu durmo, onde eu estou? A pergunta era justa e merecia uma resposta honesta. Porque passar essas 2 semanas conversando com você no hospital foi a melhor experiência da minha vida. Porque descobrir que tipo de pessoa incrível você se tornou me enche de orgulho e remorso ao mesmo tempo. E porque, mesmo que você me odeie, mesmo que eu tenha perdido qualquer direito de ser chamado de seu pai, eu me importo com você. Gabriel me olhou com uma expressão que misturava ceticismo e curiosidade. Você se importa comigo? Sério? Muito. Mais do que jamais imaginei ser possível. Então por que mentiu? Se você se importava tanto, por que não disse a verdade desde o início? Era a pergunta que eu sabia que viria, e para a qual eu não tinha uma resposta que o satisfizesse. Porque sou um covarde. Porque estava aproveitando a única oportunidade que tive em 17 anos de conversar com você, sem ter que enfrentar o ódio pelo que eu fiz no passado. E você achou que eu nunca ia descobrir? Eu não estava pensando no futuro. Estava vivendo o presente, aproveitando cada conversa, cada sorriso seu. Era egoísmo puro. Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo, processando minha resposta. Rodrigo, você quer saber o que mais me machuca em toda essa situação? Quero. Não é nem o fato de você ter me abandonado quando nasci. Eu cresci sabendo disso, aceitei isso. O que me machuca é o fato de você ter tido a chance de me conhecer de verdade essas 2 semanas, e mesmo assim ter escolhido continuar sendo um mentiroso. Gabriel, não, deixa eu terminar. Ele se virou para me encarar diretamente. Durante essas 2 semanas, eu me abri para você como nunca me abri para ninguém. Contei sobre meus medos, meus sonhos, meus sentimentos sobre o pai biológico. E você ficou ali fingindo ser outra pessoa, me consolando, me dando conselhos sobre uma situação que você havia criado. Cada palavra dele era uma facada, mas eu sabia que precisava ouvir. Você tem razão. Eu sei que tenho razão. E sabe o que é pior? Durante essas 2 semanas eu realmente achei que tinha encontrado alguém especial. Alguém que me entendia, que se parecia comigo, que podia ser um tipo de figura paterna que eu nunca tive. Mas eu sou essa pessoa, Gabriel. Tirando a mentira sobre minha identidade, tudo mais foi verdadeiro. Todos os nossos papos, toda a conexão que sentimos, tudo isso foi real. Como pode ser real se foi baseado numa mentira? A pergunta me deixou sem palavras. Como explicar para ele que meus sentimentos eram genuínos, mesmo que minha identidade fosse falsa? Gabriel, posso te contar uma coisa? Algo que talvez ajude você a entender? Ele assentiu relutantemente. Nos últimos 5 anos, desde que tentei me aproximar de você naquela vez na escola, eu fantasiava sobre como seria conversar com você. Imaginava que tipo de pessoa você era, quais eram seus interesses, se a gente se daria bem. E quando finalmente tive a oportunidade no hospital, descobri que você era ainda melhor do que eu havia imaginado. E daí? E daí que eu me apaixonei pelo meu próprio filho. Não romanticamente, obviamente, mas me apaixonei pela pessoa que você é, pela sua inteligência, sua sensibilidade, seu senso de humor. Percebi que, apesar de todos os meus erros, apesar de ter te abandonado, você se tornou uma pessoa incrível. Gabriel ficou quieto, absorvendo minhas palavras. E sim, eu menti sobre quem eu era, mas não menti sobre nenhum sentimento. Quando disse que conversar com você era a melhor parte do meu dia, era verdade. Quando disse que você era um rapaz excepcional, era verdade. Quando disse que qualquer pai se sentiria orgulhoso de ter um filho como você, eu estava falando sobre mim mesmo. Mas você não disse que estava falando sobre você mesmo. Fingiu que estava dando uma opinião externa. Porque eu estava com medo, Gabriel. Com medo de que, se você soubesse quem eu era, não quisesse mais conversar comigo. E eu estava aproveitando aquela oportunidade única de te conhecer. Gabriel suspirou profundamente. Rodrigo, você não entende o estrago que fez na minha cabeça. Eu passei 17 anos me perguntando como seria meu pai biológico. E quando finalmente te conheci, sem saber quem você era, eu pensei, nossa, se meu pai fosse como o Rodrigo, seria incrível. A ironia da situação me atingiu com força total.
Gabriel havia gostado de mim justamente porque eu era quem ele queria que seu pai fosse. E então, ele continuou, eu descubro que você é meu pai biológico, que toda aquela conexão que senti, toda aquela sensação de familiaridade era real, mas que você mentiu sobre isso, que preferiu fingir ser outra pessoa a assumir quem realmente era. Gabriel, eu não sabia como você reagiria se soubesse a verdade. Você não me deu a chance de reagir, você decidiu por mim, decidiu que era melhor mentir do que confiar em mim. Ele estava certo novamente. Eu havia tomado a decisão de mentir para proteger a mim mesmo, não a ele. O que você quer que eu faça agora, Gabriel? Como posso consertar isso? Gabriel me olhou com uma expressão que misturava tristeza e determinação. Você quer mesmo saber? Quero. Volte para sua família verdadeira, para sua esposa, para seus outros filhos, e me deixe em paz. Eu tenho uma família também. Uma família que me ama de verdade, que nunca mentiu para mim. Não preciso de você na minha vida. As palavras dele me destruíram, mas eu sabia que ele tinha esse direito. O direito de me rejeitar, de me expulsar da vida dele. Tudo bem, eu disse, me levantando do banco. Se é isso que você quer, eu vou respeitar. Mas antes de eu ir, quero que você saiba uma coisa. O quê? Conversar com você essas 2 semanas foi o melhor período da minha vida. Conhecer você, ver que tipo de pessoa incrível você se tornou, sentir nossa conexão, foi a experiência mais importante que já tive. E eu vou guardar essas memórias para sempre, mesmo sabendo que foram construídas sobre uma mentira. Gabriel baixou os olhos, claramente emocionado. E uma última coisa, continuei. Sua mãe e Daniel estão desesperados. Eles te amam mais que tudo no mundo. Por favor, volte para casa. Não os faça pagar pelos meus erros. Me virei para sair, mas Gabriel me chamou. Rodrigo. Sim? Obrigado por ter salvado minha vida no hospital. Mesmo com toda a mentira, mesmo com toda a traição, você salvou minha vida. E eu nunca vou esquecer disso. Caminhei de volta para o carro com o coração partido, mas também com uma estranha sensação de alívio. Havia sido honesto com Gabriel pela primeira vez. Havia assumido meus erros, reconhecido sua dor e respeitado sua decisão. Não era o final que eu queria, mas era o final que ele precisava. Quando cheguei em casa naquela tarde, depois do encontro com Gabriel no parque, encontrei Carolina me esperando na sala. Ela estava sentada no sofá, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era raiva, nem tristeza, mas algo entre preocupação e determinação. Precisamos conversar, ela disse assim que me viu. Meu coração acelerou. Nos últimos dias, eu havia estado tão consumido pela situação com Gabriel que praticamente ignorei minha própria família. Carolina sabia que algo estava errado, mas eu não havia contado a verdade sobre o que estava acontecendo. Sobre o quê? Sobre Gabriel. As palavras dela me atingiram como um raio. Como você sabe sobre Gabriel? Carolina se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim onde Ricardo e Beatriz brincavam. Uma mulher ligou aqui hoje, Marina. Ela disse que vocês precisavam conversar urgentemente sobre o filho de vocês. Senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. Marina havia ligado para minha casa. Havia falado com Carolina sobre Gabriel. Meu mundo estava desmoronando completamente. Carolina, eu posso explicar. Explicar o quê, Rodrigo? Ela se virou para me encarar e vi lágrimas nos seus olhos. Que você tem um filho de 17 anos que eu não sabia que existia, que você manteve esse segredo por todos esses anos de casamento? Não é bem assim. Então me explica como é, porque essa mulher estava desesperada, falando que o filho de vocês estava sofrendo, que havia descoberto a verdade sobre você e que ela precisava da minha ajuda para convencê-lo a voltar para casa. Me sentei pesadamente na poltrona, a cabeça entre as mãos. Depois de anos guardando esse segredo, finalmente havia chegado a hora de contar tudo para Carolina. É uma história longa e complicada. Então comece desde o início. E não minta para mim, Rodrigo. Eu mereci verdade. Durante a próxima hora contei tudo para Carolina. O relacionamento com Marina antes do nosso casamento, a gravidez, minha rejeição covarde, os anos de ausência,
minha tentativa frustrada de me aproximar de Gabriel, o acidente que me trouxe de volta à vida dele, e finalmente a descoberta da verdade e a nova rejeição. Carolina me ouviu em silêncio, às vezes fechando os olhos como se estivesse processando informações dolorosas demais para absorver. Quando terminei, ficamos em silêncio por vários minutos. 17 anos, ela disse finalmente. 17 anos você guardou isso de mim. Carolina, Você sabe o que mais me machuca nisso tudo? Não é nem o fato de você ter tido um filho antes de me conhecer. É o fato de você ter sido capaz de me olhar nos olhos todos os dias, durante todos esses anos, sabendo que havia uma criança no mundo que carregava seu sangue e que você havia abandonado. Eu tentei esquecer. Esquecer? Ela se levantou bruscamente. Rodrigo, você teve um filho. Como alguém esquece que teve um filho? Porque era mais fácil fingir que não tinha acontecido do que lidar com a culpa. Carolina caminhou pela sala, claramente agitada. E agora? Agora que ele sabe quem você é? Agora que sua ex está ligando na nossa casa? Agora ele me odeia. E tem todo o direito de me odiar. Ele não quer mais falar comigo, não quer me ver. Disse para eu voltar para minha família verdadeira e deixá-lo em paz. E você vai fazer isso? A pergunta me pegou de surpresa. O que você quer dizer? Você vai deixá-lo em paz? Vai fingir que ele não existe, como fez todos esses anos? Olhei para Carolina, tentando entender onde ela queria chegar. Ele deixou bem claro que não quer-me na vida dele. Rodrigo, você é pai de 3 filhos, Ricardo, Beatriz e Gabriel. O fato de Gabriel ter sido criado por outro homem não muda o fato de que você é o pai biológico dele. Carolina, eu não entendo. Eu estou dizendo que talvez seja a hora de você parar de ser um covarde e lutar pelo seu filho. As palavras dela me deixaram completamente confuso. Eu estava esperando que Carolina ficasse furiosa, que me expulsasse de casa, que pedisse divórcio. Não estava esperando que ela me encorajasse a lutar por Gabriel. Você não está com raiva? Estou furiosa, ela admitiu. Furiosa pelo engano, pelos anos de mentira, por descobrir isso de uma forma tão abrupta. Mas também estou triste. Triste por você, triste por Gabriel, triste por toda essa situação. Carolina, Rodrigo, nos últimos anos eu vi você lutando com algo que não conseguia entender. Você estava distante, às vezes melancólico, como se carregasse um peso que não compartilhava. Agora eu entendo o que era. Ela se sentou ao meu lado no sofá. E hoje, quando essa mulher ligou aqui, quando ouvi a dor na voz dela falando sobre o filho de vocês, percebi uma coisa. Gabriel não é apenas seu filho. Ele também é meio-irmão do Ricardo e da Beatriz. Ele é parte da nossa família, quer a gente queira ou não. Mas ele não quer fazer parte da nossa família. Porque ele está com raiva, machucado, confuso. Mas isso não significa que você deve desistir dele. Carolina pegou minhas mãos. Rodrigo, você quer saber por que eu não estou te expulsando de casa agora? Por que não estou pedindo divórcio? Quero. Porque eu sei que tipo de pai você é com Ricardo e Beatriz. Eu vejo como você os ama, como se dedica a eles, como faria qualquer coisa para protegê-los. E se você é capaz de amar nossos filhos assim, então você também é capaz de amar Gabriel. Mas, Carolina, eu abandonei Gabriel. Fui um pai terrível para ele. Então, seja um pai melhor a partir de agora. Lute por ele. Não desista dele como fez 17 anos atrás. Naquele momento, Ricardo e Beatriz entraram correndo na sala, suados e risonhos da brincadeira no jardim. Pai! Mãe! Olhem o que encontramos! Beatriz segurava uma borboleta que havia pousado na sua mão. É linda, minha filha, eu disse, tentando manter a normalidade apesar da conversa pesada que estávamos tendo. Pai, Ricardo disse, se jogando no sofá ao meu lado. Posso dormir na casa do Pedro amanhã? Claro que pode. Depois que as crianças saíram para tomar banho, Carolina voltou ao assunto. Rodrigo, Ricardo e Beatriz têm um irmão que não conhecem. Você pensou nisso? A verdade é que não havia pensado. Estava tão focado na minha própria dor e na dor de Gabriel que não tinha considerado o impacto disso nos meus outros filhos. Você acha que eles deveriam saber?
Eu acho que eles têm o direito de saber. E Gabriel tem o direito de conhecer os irmãos dele, se quiser. Carolina, Gabriel me odeia. Por que ele iria querer conhecer nossos filhos? Porque talvez ele não odeie você tanto quanto está fingindo odiar. E porque, às vezes, é mais fácil se conectar com irmãos do que com pais. Naquele momento, meu telefone tocou. Era Marina. Rodrigo? Gabriel voltou para casa. Ele disse que conversou com você. Conversamos, sim, no parque perto da escola. Obrigada. Eu sei que foi difícil para vocês dois, mas foi importante. Gabriel ainda está magoado, ainda está com raiva, mas pelo menos voltou para casa. Como ele está? Confuso, triste, mas também pensativo. Acho que a conversa de vocês mexeu com ele. Carolina fez um gesto para que eu colocasse no viva voz. Marina, aqui é Carolina, esposa do Rodrigo. Ah, oi, Carolina. Desculpa ter ligado na sua casa hoje. Eu estava desesperada. Não precisa se desculpar. Posso fazer uma pergunta? O que Gabriel sabe sobre nós? Sobre os outros filhos do Rodrigo? Ele pesquisou sobre Rodrigo na internet. Viu fotos de vocês numa matéria de revista. Sabe que Rodrigo tem outros filhos, mas não conhece detalhes sobre eles. Carolina me olhou significativamente. Marina, você acha que seria possível Gabriel conhecer Ricardo e Beatriz? Não necessariamente como irmãos, pelo menos não inicialmente, mas apenas se conhecerem? O silêncio do outro lado da linha foi longo. Carolina, eu não sei. Gabriel está muito magoado agora. Não sei se está pronto para mais reviravoltas na vida dele. Eu entendo, mas talvez fosse bom para ele saber que tem família além de você e Daniel. Que existem pessoas que poderiam amá-lo sem julgá-lo, sem toda essa bagagem emocional que existe entre ele e Rodrigo. Posso conversar com ele, ver o que ele acha da ideia, mas não garanto nada. Claro, sem pressão nenhuma. Depois que a ligação terminou, Carolina me olhou com determinação. Rodrigo, amanhã você vai contar para Ricardo e Beatriz sobre Gabriel. Carolina, você tem certeza? Tenho. Eles são irmãos, têm o direito de se conhecer. E talvez através dos seus outros filhos você consiga reconquistar Gabriel. E se Gabriel não quiser? Aí pelo menos você terá tentado, pelo menos terá feito a coisa certa dessa vez. Naquela noite, deitado na cama ao lado de Carolina, não consegui dormir. Minha mente estava processando tudo o que havia acontecido. Em 24 horas, minha vida havia sido virada de cabeça para baixo novamente. Gabriel sabia quem eu era e me odiava por isso. Carolina sabia sobre Gabriel e me encorajava a lutar por ele. Em breve, Ricardo e Beatriz saberiam que tinham um irmão. E em algum lugar da cidade, Gabriel estava lidando com a descoberta de que tinha 2 meio-irmãos que nunca conheceu. Era uma situação complexa, delicada, cheia de potencial para mais dor e mais rejeição. Mas pela primeira vez em dias, eu sentia uma fagulha de esperança. Talvez Carolina estivesse certa. Talvez fosse hora de parar de ser um covarde e lutar pelo meu filho. Não da forma errada, baseada em mentiras e manipulação como havia feito no hospital, mas da forma certa, com honestidade, paciência e o apoio da minha família. Gabriel era meu filho, e mesmo que ele não quisesse me reconhecer como pai, mesmo que me rejeitasse para sempre, eu tinha a responsabilidade de tentar. Tinha a responsabilidade de mostrar para ele que havia mudado, que era capaz de ser o pai que ele merecia. Não seria fácil. Provavelmente seria o desafio mais difícil da minha vida. Mas pela primeira vez em 17 anos, eu estava pronto para enfrentá-lo. Pela primeira vez em 17 anos, eu estava pronto para ser um pai de verdade para Gabriel. O domingo de manhã chegou carregado de uma tensão que eu nunca havia experimentado. Era o dia em que eu contaria para Ricardo e Beatriz sobre Gabriel. Carolina e eu havíamos conversado na noite anterior sobre como abordar o assunto, mas mesmo assim eu estava apavorado. Como explicar para crianças de 18 e 16 anos que eles tinham um irmão mais velho que nunca conheceram? Preparei um café da manhã especial, panquecas, frutas, suco natural, tentando criar um ambiente acolhedor para a conversa mais difícil que eu teria com meus filhos. Carolina me ajudava na cozinha,
mas eu via que ela também estava nervosa. Pai, que festa é essa? Perguntou Ricardo, descendo as escadas ainda de pijama. Não é aniversário de ninguém hoje. Não é festa, respondi tentando soar casual. Só queria fazer um café especial para vocês. Beatriz apareceu logo depois, ainda sonolenta. Panquecas. O que vocês fizeram de errado que estão tentando nos subornar? A perspicácia dela me fez sorrir, mesmo no meio da minha ansiedade. Não fizemos nada errado. Só queremos conversar com vocês sobre algo importante. Importante como? Ricardo perguntou, imediatamente mais alerta. Vamos comer primeiro, Carolina interveio. Depois conversamos com calma na sala. Durante o café tentei observar meus filhos como se fosse a primeira vez. Ricardo, prestes a completar 19 anos, tinha meus olhos, mas a personalidade tranquila da mãe. Era estudioso, responsável, sonhava em ser engenheiro. Beatriz, aos 16, era uma mistura explosiva de inteligência e energia. Falava pelos cotovelos, adorava debates, queria estudar jornalismo. Como eles reagiriam ao saber que tinham um irmão? Um irmão que eu havia abandonado, que cresceu sem conhecê-los, que agora me odiava profundamente. Depois do café, nos sentamos na sala. Ricardo e Beatriz no sofá, eu e Carolina nas poltronas. O clima estava claramente tenso e os dois perceberam. Pai, mãe, vocês estão me assustando, disse Beatriz. O que aconteceu? Respirei fundo. Filhos, vocês sabem que eu e sua mãe nos conhecemos quando eu já tinha 29 anos, certo? Sim, Ricardo respondeu. Vocês se conheceram no trabalho. Isso mesmo. Mas antes de conhecer sua mãe, eu tive outros relacionamentos. Beatriz revirou os olhos. Pai, a gente não é criança. Sabemos que você namorou outras pessoas antes da mãe. É sobre um desses relacionamentos que quero conversar com vocês. Minhas mãos estavam suando. Há muito tempo, antes de conhecer sua mãe, eu tive um relacionamento com uma mulher chamada Marina. E daí? Beatriz perguntou, ainda não vendo onde eu queria chegar. Marina ficou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo e Beatriz me olharam com expressões de choque crescente. Grávida, Ricardo repetiu lentamente. Sim, e ela teve o bebê, um menino. Beatriz foi a primeira a processar completamente a informação. Pai, você está dizendo que a gente tem um irmão? Sim, vocês têm um irmão. Ele se chama Gabriel e hoje tem 17 anos. 17 anos? Beatriz se levantou do sofá. Pai, você teve um filho há 17 anos e nunca contou para a gente? É complicado, Beatriz. Complicado como? Ricardo também estava visivelmente abalado. Onde ele está? Por que nunca o conhecemos? Por que você nunca falou sobre ele? Essa era a parte mais difícil da conversa. Como explicar para meus filhos que eu havia sido um covarde, que havia abandonado o irmão deles? Quando Marina me contou que estava grávida, eu não estava preparado para ser pai. Eu era imaturo, egoísta, e eu a abandonei. Você abandonou ela grávida? A voz de Beatriz estava carregada de horror e decepção. Abandonei. Disse coisas terríveis, ofereci dinheiro para ela resolver o problema e nunca mais a procurei. Carolina pegou minha mão, me dando força para continuar. Gabriel cresceu sem me conhecer. Marina criou ele sozinha por alguns anos. Depois se casou com um homem chamado Daniel, que adotou Gabriel como filho. E agora? Ricardo perguntou. Por que está contando isso agora? Essa era a parte ainda mais complicada. Há algumas semanas, Gabriel sofreu um acidente grave. Precisava de transfusão de sangue, e eu era o único compatível. Foi quando eu e ele nos conhecemos. Vocês se conheceram? Beatriz sentou novamente, claramente tentando processar tudo. Como foi? No início foi incrível. Gabriel não sabia quem eu era. Para ele, eu era apenas um estranho que havia doado sangue. Conversamos muito durante a recuperação dele no hospital. Descobri que ele é um rapaz extraordinário, inteligente, engraçado, bondoso, muito parecido com vocês dois. Parecido como? Ele torce para o Palmeiras como você, Ricardo, e tem a mesma paixão por debates que você, Beatriz. Na verdade, fisicamente, ele é muito parecido comigo. Se vocês o vissem, reconheceriam instantaneamente que somos da mesma família.
Beatriz estava me olhando com uma expressão que misturava curiosidade e algo que parecia decepção. Pai, por que você não disse a verdade para ele no hospital? Essa era a pergunta que eu mais temia. Porque eu estava com medo. Com medo de que ele me odiasse se soubesse quem eu era. E descobriu. Descobriu. Há uma semana, ele pesquisou meu nome na internet e descobriu tudo. Ficou furioso, se sentiu traído, enganado, e estava certo em se sentir assim. Ricardo estava quieto há vários minutos, claramente processando tudo. Finalmente ele falou: Pai, onde nosso irmão está agora? Em casa, com Marina e Daniel. Ele não quer falar comigo. Disse que eu não sou o pai dele, que Daniel é o pai verdadeiro dele. E o que você vai fazer? Beatriz perguntou. Eu não sei. Ele deixou claro que não me quer na vida dele. E talvez seja melhor assim. Ele tem uma família que o ama, que sempre esteve presente. Talvez eu só cause mais dor se tentar me aproximar. Foi então que Carolina falou. Filhos, seu pai contou essa história para vocês porque achamos que vocês têm o direito de saber que tem um irmão. E Gabriel tem o direito de saber que tem irmãos. Você quer dizer que a gente poderia conhecer ele? Beatriz perguntou, os olhos brilhando de curiosidade. Talvez, se ele quiser, se vocês quiserem. Ricardo ficou pensativo por um momento. Pai, posso fazer uma pergunta difícil? Claro. Se Gabriel fosse eu ou a Beatriz, se você nos tivesse abandonado quando éramos bebês, você gostaria que alguém tentasse remediar a situação? Ou você preferiria que a pessoa sumisse para sempre? A pergunta de Ricardo me atingiu como um raio. Era uma perspectiva que eu não havia considerado. O que eu gostaria que acontecesse se eu fosse Gabriel. Eu gostaria de pelo menos ter a opção de conhecer meus irmãos, admiti. Então por que você não está lutando por ele? Beatriz perguntou. Por que está desistindo tão fácil? Porque ele me odeia. Porque eu feri ele profundamente 2 vezes. Primeiro quando o abandonei, depois quando menti para ele. Pai, Beatriz disse, se levantando e vindo se sentar ao meu lado. Você já parou para pensar que talvez Gabriel esteja com raiva, não porque não te ama, mas porque te ama e se sente traído? A observação dela me deixou sem palavras. O que você quer dizer? Tipo assim, se eu descobrisse que alguém que eu gosto muito mentiu para mim, eu ficaria muito mais magoada do que se fosse alguém que eu não me importo. A intensidade da raiva pode ser proporcional ao carinho que ele sente por você. Ricardo concordou. Beatriz tem razão. Se Gabriel realmente não se importasse com você, ele simplesmente te ignoraria. O fato dele estar com tanta raiva mostra que você mexeu com ele. Carolina sorriu para mim. Eu não disse que seus filhos são inteligentes? Pai, Ricardo disse, eu quero conhecer meu irmão. Eu também, Beatriz adicionou imediatamente. E quero que ele saiba que tem irmãos que se importam com ele, mesmo sem nunca ter nos conhecido. Filhos, mas e se ele não quiser conhecer vocês? E se ele nos rejeitar como família? Aí pelo menos a gente terá tentado, Beatriz respondeu. Melhor do que ficar se perguntando e se para o resto da vida. Naquela tarde, decidimos colocar o plano em ação. Carolina ligou para Marina, explicou a situação e perguntou se Gabriel estaria aberto a conhecer Ricardo e Beatriz. A resposta de Marina me surpreendeu. Gabriel havia ficado curioso sobre os meio-irmãos desde que descobriu minha identidade. Ele havia perguntado sobre eles, tinha visto as fotos da revista e demonstrado interesse em saber como eles eram. Mas, Marina alertou, Gabriel deixou claro que quer conhecer os irmãos, não o pai. Rodrigo não pode estar presente no primeiro encontro. Era uma condição dolorosa, mas compreensível. Gabriel queria conhecer Ricardo e Beatriz, mas ainda não estava pronto para me perdoar. Marcamos para o dia seguinte, numa lanchonete neutra no shopping. Marina levaria Gabriel, Carolina levaria Ricardo e Beatriz. Eu ficaria em casa, esperando notícias sobre como seria esse primeiro encontro entre meus 3 filhos. Pai, Beatriz disse na noite anterior ao encontro, o que você quer que a gente fale para Gabriel? Falem a verdade, que vocês querem conhecê-lo, que se importam com ele, que lamentam não ter sabido da existência dele antes.
E sobre você? Digam que eu me arrependo profundamente de todos os erros que cometi, que eu gostaria de ter uma chance de ser o pai que ele merece, mas que entendo se ele nunca conseguir me perdoar. Ricardo me abraçou. Pai, a gente vai trazer nosso irmão de volta para casa. Ricardo, não crie expectativas muito altas. Gabriel tem todo o direito de nos rejeitar como família. Pai, Beatriz disse também me abraçando. Você não entende. Gabriel pode estar com raiva de você, mas sangue é sangue. E família é família. A gente vai dar um jeito de reunir nossa família. Naquela noite, deitado na cama, senti uma mistura estranha de esperança e terror. Amanhã, meus 3 filhos se conheceriam pela primeira vez. Ricardo e Beatriz conheceriam o irmão que nunca souberam que tinham. Gabriel conheceria os irmãos que poderiam ajudá-lo a entender que família vai além das feridas do passado. E talvez, apenas talvez, esse encontro fosse o primeiro passo para reconquistar meu filho mais velho. Pela primeira vez em semanas, dormi com esperança no coração. O telefone tocou às 4 da tarde de segunda-feira. Eu estava no escritório de casa, tentando me concentrar em alguns contratos, mas na verdade apenas contando os minutos desde que Carolina, Ricardo e Beatriz haviam saído para encontrar Gabriel. Eram 3 horas de ansiedade pura, imaginando como estaria correndo o primeiro encontro entre meus filhos. Rodrigo? Era a voz de Carolina, mas havia algo diferente nela, uma emoção que eu não conseguia identificar. Como foi? Como Gabriel reagiu aos irmãos? Rodrigo, você precisa vir para cá, agora. Meu coração disparou. O que aconteceu? Deu errado? Gabriel rejeitou Ricardo e Beatriz? Não. Muito pelo contrário. Rodrigo, eles estão inseparáveis. Conversaram por 3 horas seguidas. Gabriel quer falar com você. As palavras dela me deixaram paralisado. Ele quer falar comigo? Sim, ele está aqui ao lado na praça de alimentação do shopping. Rodrigo, venha, mas venha preparado para a conversa mais importante da sua vida. Saí de casa dirigindo como um louco. 20 minutos que pareceram 20 horas até chegar ao shopping. Minha mente estava acelerada, tentando imaginar o que Gabriel poderia querer me dizer. Perdão? Mais raiva? Uma despedida definitiva? Quando cheguei à praça de alimentação, a cena que vi me tirou o fôlego. Gabriel estava sentado numa mesa com Ricardo e Beatriz, rindo de alguma coisa que Ricardo havia contado. Era a primeira vez que eu via meu filho mais velho rindo genuinamente desde o acidente. E mais impressionante ainda, a semelhança entre os 3 era gritante. Qualquer pessoa olhando veria imediatamente que eram irmãos. Carolina me viu chegando e fez um sinal. Gabriel olhou na minha direção e por um momento nossos olhares se cruzaram. Não havia mais raiva nos olhos dele. Havia nervosismo, cautela, mas também algo que parecia curiosidade. Oi, ele disse quando me aproximei da mesa. Oi, Gabriel. Minha voz saiu mais rouca do que eu esperava. Pode sentar, ele disse, apontando para a cadeira vazia ao lado de Beatriz. Me sentei devagar, ainda sem acreditar que Gabriel havia me chamado para conversar. Ricardo e Beatriz me olhavam com sorrisos encorajadores. Carolina segurava minha mão por baixo da mesa. Gabriel me contou tudo sobre vocês, Gabriel disse olhando para os irmãos, sobre como cresceram, sobre a escola, sobre os sonhos de vocês, e vocês contaram para ele sobre nossa família, ele adicionou me olhando. E o que você achou? Perguntei cuidadosamente. Gabriel pensou por um momento antes de responder. Eu passei 17 anos imaginando como seria ter irmãos. Sempre quis saber como era crescer numa família grande, ter alguém da mesma idade para conversar, para brigar, para dividir segredos. Ele sorriu levemente. Agora descobri que sempre tive irmãos. Só não sabia. Gabriel, Beatriz disse, você sempre terá irmãos. Mesmo se decidir que não quer o papai na sua vida, você sempre terá a gente. Obrigado, Gabriel respondeu claramente emocionado. Vocês não fazem ideia do que isso significa para mim. Então ele se virou para mim. Rodrigo, posso te fazer uma pergunta? Qualquer pergunta. Por que você decidiu ser um bom pai para Ricardo e Beatriz, mas não para mim? A pergunta mais difícil da minha vida feita na frente de todos os meus filhos.
Como explicar a diferença sem soar como se estivesse fazendo escusas? Gabriel, quando Ricardo nasceu, eu já havia amadurecido. Já havia entendido que ser pai era a coisa mais importante que alguém pode ser. Mas quando você nasceu, respirei fundo. Quando você nasceu, eu era um homem imaturo, egoísta, que só pensava em si mesmo. E eu cometi o maior erro da minha vida ao rejeitá-lo. Mas por quê? O que tinha de tão assustador em ser meu pai? Nada. Absolutamente nada. O problema nunca foi você, Gabriel. O problema sempre fui eu. Eu não estava pronto para a responsabilidade. Não estava pronto para colocar outra pessoa em primeiro lugar na minha vida. Gabriel absorveu minha resposta por alguns segundos. E agora? Agora você está pronto? Agora eu daria qualquer coisa para poder voltar no tempo e fazer diferente. Para estar presente, quando você deu os primeiros passos, disse as primeiras palavras, teve o primeiro dia de escola. Para ser o pai que você merecia desde o início. Mas você não pode voltar no tempo. Não posso. Mas posso tentar ser o pai que você merece a partir de agora, se você me der essa chance. Gabriel ficou quieto por um longo tempo, olhando para as mãos. Ricardo e Beatriz esperavam tensamente. Carolina segurava minha mão com mais força. Rodrigo, Gabriel disse finalmente. Minha mãe me criou para ser uma pessoa que acredita em segundas chances. Daniel me ensinou que família é sobre escolha, não apenas sobre sangue. E hoje, conversando com Ricardo e Beatriz, eu percebi uma coisa. O quê? Percebi que eu tenho sorte. Eu tenho uma mãe incrível que lutou por mim. Tenho um pai que me escolheu e me ama incondicionalmente. E agora descobri que também tenho 2 irmãos que querem fazer parte da minha vida. Ele me olhou diretamente. E talvez eu também tenha um pai biológico que finalmente está pronto para ser pai de verdade. Senti as lágrimas começando a escorrer pelo meu rosto. Gabriel, eu não vou fingir que não estou magoado. Eu não vou fingir que confio em você completamente. Você me mentiu, você me abandonou. Você me fez passar 17 anos me perguntando o que havia de errado comigo. Eu sei, e me arrependo de cada segundo disso. Mas, Gabriel continuou, você também salvou minha vida, literalmente. Seu sangue está correndo nas minhas veias agora. E nesses dias, conversando com você no hospital, mesmo com toda a mentira, eu senti alguma coisa. Uma conexão que não conseguia explicar. Era porque somos pai e filho. Mesmo sem saber, você sentia nossa ligação. E hoje, vendo Ricardo e Beatriz, vendo como eles falam de você com tanto amor e respeito, eu entendo que talvez você tenha realmente mudado. Talvez o homem que me abandonou não seja mais o mesmo homem que está sentado aqui. Ricardo se inclinou para a frente. Gabriel, posso te contar uma coisa sobre nosso pai? Gabriel acenou. Desde que eu me lembro, ele sempre foi o homem mais dedicado que conheço. Ele trabalha duro, mas sempre tem tempo para nós. Nunca perdeu uma apresentação na escola. Nunca faltou quando precisávamos dele. Se ele errou com você, foi porque era uma pessoa diferente naquela época. Beatriz concordou. Gabriel, você devia ver como o papai ficou quando descobriu sobre você. Ele ficou obcecado em tentar se aproximar, em tentar consertar o erro. Quando você estava no hospital, ele praticamente vivia lá. E quando você descobriu a verdade e o rejeitou, ele ficou destruído. É verdade? Gabriel perguntou para mim. Descobrir que tipo de pessoa incrível você se tornou foi a melhor e pior experiência da minha vida, respondi. Melhor porque finalmente conheci meu filho. Pior porque percebi tudo o que havia perdido por minha própria culpa. Gabriel pensou mais um pouco. Então, para minha completa surpresa, ele estendeu a mão para mim. Oi, eu sou Gabriel. Tenho 17 anos, jogo futebol, amo matemática. E acabei de descobrir que tenho 2 irmãos incríveis e um pai biológico que quer uma segunda chance. Segurei a mão dele, tremendo de emoção. Oi, Gabriel. Eu sou Rodrigo. Tenho 48 anos. Sou empresário. Cometi o maior erro da minha vida 17 anos atrás e gostaria muito de conhecer meu filho mais velho. Prazer em conhecê-lo, Rodrigo. O prazer é todo meu, filho. Gabriel sorriu. O primeiro sorriso genuíno que vi dele me dirigir
desde que descobriu a verdade. Isso não significa que está tudo perdoado automaticamente. Vai ser um processo longo. Vai ter dias que eu vou ficar com raiva de você de novo. Vai ter momentos que vou questionar se fiz a escolha certa. Eu entendo, e vou ter paciência. Vou provar todos os dias que mereço ser chamado de seu pai. E eu vou continuar considerando Daniel como meu pai também. Ele me criou, ele esteve lá quando você não estava. Nada vai mudar isso. Nem deveria mudar. Daniel é um homem incrível que fez por você tudo o que eu deveria ter feito. Ele sempre será seu pai. Eu só espero poder ser uma adição positiva à sua vida. Gabriel olhou para Ricardo e Beatriz. E estes dois vão ter que me ensinar como ser irmão mais velho. Na verdade, Ricardo riu. Você vai ter que nos ensinar. Tecnicamente, você é o mais velho. Mas vocês cresceram como irmãos. Sabem como funciona. Eu sempre fui filho único. Beatriz se levantou e abraçou Gabriel. Bem-vindo à família, irmão. Ricardo fez o mesmo. Finalmente nossa família está completa. Quando foi minha vez, Gabriel hesitou por um momento. Então, devagar, ele se levantou e me deu um abraço. Não era o abraço caloroso que eu dava em Ricardo e Beatriz, mas era um começo. Obrigado, ele sussurrou no meu ouvido, por não desistir de mim. Nunca mais vou desistir de você, sussurrei de volta. Prometo. Passamos o resto da tarde conversando. Gabriel contou sobre sua vida, seus sonhos, seus medos. Ricardo e Beatriz falaram sobre a escola, sobre namorados, sobre os planos para o futuro. Carolina organizou um jantar em família para o fim de semana. Gabriel, Marina, Daniel, todos nós juntos. Uma família moderna, Gabriel brincou. 2 pais, uma mãe, 3 filhos e várias chances de segunda oportunidade. Quando finalmente nos despedimos no estacionamento do shopping, Gabriel se virou para mim uma última vez. Rodrigo, pai, ele disse, experimentando a palavra. Obrigado por ter me dado irmãos incríveis e obrigado por estar disposto a tentar ser o pai que eu sempre quis ter. Obrigado por me dar uma segunda chance que eu não mereço. Gabriel sorriu. Todo mundo merece uma segunda chance. Marina me ensinou isso. E talvez seja a hora de eu começar a praticar o que aprendi. 3 meses depois, Gabriel passou a frequentar nossa casa nos fins de semana. 6 meses depois, ele estava presente no meu aniversário, me dando um presente feito por ele mesmo. Uma foto dos 4 filhos, ele havia incluído, com a frase família, onde a vida começar e o amor nunca acaba. 1 ano depois, quando Gabriel se formou no ensino médio, ele subiu no palco para receber o diploma e disse ao microfone: Quero agradecer as pessoas mais importantes da minha vida. Minha mãe Marina, que me ensinou a lutar. Meu pai Daniel, que me ensinou a amar. Meus irmãos Ricardo e Beatriz, que me ensinaram que família vai além do sangue. E meu pai Rodrigo, que me ensinou que nunca é tarde demais para consertar os erros do passado. Naquele momento, olhando para meu filho no palco, chamando-me de pai na frente de centenas de pessoas, eu soube que havia finalmente conseguido fazer a coisa certa. Tinha demorado 17 anos, mas finalmente minha família estava completa.